Mãe, amante, bruxa. As passagens sobre a Angrboda na mitologia nórdica são tímidas, mesmo que de grande importância. E no Coração da Bruxa a gente tem a chance de conhecer a sua história, ver ela pelo ponto de vista da própria Angrboda e literalmente conhecer o seu coração. Dizem que uma bruxa vivia nesta floresta, muito tempo atrás. Dizem que ela amou um homem de lábios marcados e língua afiada, um homem que lhe devolveu o coração e muito mais. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e no Além da Abdução de hoje, vocês vão conhecer um pouco sobre No Coração da Bruxa, os detalhes da edição que vocês já viram aí uma pitadinha, quem é a autora e também o que eu achei sobre o livro. Genevieve Gornichek, então, se formou em História pela Universidade Estadual de Ohio, onde inclusive vive atualmente, e ela é apaixonada pelos vikings, pelos mitos nórdicos, estuda histórias islandesas e não por acaso essas são as principais fontes de inspiração para as histórias que ela escreve. No Coração da Bruxa é o seu romance de estreia. É uma história então sobre uma bruxa da mitologia nórdica e eu aposto que vem mais histórias nesse estilo por aí. E aproveitando que nós já temos essa preciosidade em mãos, vamos conversar sobre No Coração da Bruxa. Nós já ouvimos falar muito mesmo no Loki, o Astuto, o Rei da Trapaça. Já ouvimos falar muito também nos seus filhos monstruosos, né? Hel, Jormungand e Fenrir. Criaturas, inclusive, que tiveram grande presença ali no Ragnarok e foram responsáveis pela morte de grandes deuses. Mas pouco sabemos sobre Angrboda, né? A mãe dessas criaturas. Quem que ela foi, qual que foi o seu papel nessa história. Angrboda já teve diversas vidas, mas sempre o mesmo destino. Ela é queimada sempre pelos deuses por deter um poder ali que não pode compartilhar, que é o Seid. O Seid é um poder muito grande que dá a ela a capacidade de não só acessar a Yggdrasil, a Árvore da Vida, mas também os seus 9 mundos e até mesmo além deles. Quem sempre esteve de olho na Angrboda e nesse poder em específico foi Odin, porque ele acha que ele deve deter todo o conhecimento existente. Mas Angrboda sabe que esse é um poder perigoso demais para ser compartilhado. Dessa forma, então, a gente conhece ela depois que ela foi queimada e teve o seu coração apunhalado. Só que a Angrboda, ela não morre. Sempre quando ela é queimada, é como se ela tivesse um restart na vida dela. Ela leva um tempo para se recuperar, mas ela se recupera, ela meio que renasce das cinzas, mas como ela mesma diz, não é uma recuperação muito fácil, é uma recuperação assim bem difícil, bem dolorida, mas um restart porque ela não lembra praticamente nada da sua outra vida, né? Ela só sabe que ela detém um grande poder e que ela teme os deuses, especificamente Odin. É dessa forma então que ela termina, ou melhor, que ela recomeça então na Floresta de Ferro, que é um lugar ali bastante isolado. Ela tá bastante cansada, ela tá debilitada e ela quer um pouco de paz. Ela quer se isolar. E ela acaba sendo surpreendida por nada mais e nada menos do que Loki, que resgatou o coração dela e foi devolver. É claro que ela fica com o pé atrás, ela fica muito desconfiada, afinal ele é um dos deuses, né? Ele vive entre os Aesir, mas a atitude dele parece ser genuína e a única coisa que ele pede em troca é a amizade dela. E é isso que eles começam a nutrir então durante um tempo. E por falar em amizade, como eu falei pra vocês, o plano, né, da Angrboda ali de se isolar
vai por água abaixo, porque ela acaba conhecendo também Skadi, que é uma giganta. A Angrboda também é uma giganta, então ela acaba ali se aproximando com boas intenções também. E por outro lado, sempre quando Loki se mete em encrencas, ou melhor, quando ele cria as encrencas dele, é para a caverna da Angrboda que ele se refugia também. Existe uma certa melancolia que cerca a Angrboda, muito pelo que ela já passou. Ela não lembra, mas ela sente tudo o que ela já viveu. Aliás, Angrboda significa proclamadora de tristezas, só para vocês terem uma noção. E Loki e Skadi nesses momentos são fundamentais, então, porque é uma conexão da Angrboda do mundo assim como um todo, né? Porque é um momento ali bastante fragilizado para ela, né? Que ela está se recuperando. E a conexão com eles dois acaba motivando ela, né? Até que Loki e Angrboda acabam se apaixonando. E aqui eu abro um parêntese muito especial para Loki, né? Porque se ele não é o mais, ele é um dos personagens mais complexos da mitologia nórdica. E eu sinto que a autora retratou ele aqui com maestria. Ele é sim completamente ambíguo e excêntrico, sabe? Com as suas diversas facetas. Mas aqui a gente chega a compreender ele, sabe? Até porque a Angrboda compreende, né? Eu acho que a lealdade do Loki sempre foi e sempre será com ele mesmo. E é muito difícil você entrar na cabeça de um personagem que é tão complexo e também conseguir compreender essa relação que ele tinha com os deuses, sabe? Que também é complexa. Enfim, quando se trata de Loki, tudo é complexo e eu vou ficar falando complexo 1000 vezes aqui. Mas o importante é que a Angrboda, ela não só compreendia, mas ela não julgava ele, sabe? E por causa disso ele sempre voltava. Lá era o refúgio dele. E ele não só voltava, mas como ele não saía do pé dela. E isso acabou indo para um caminho inevitável. A primeira parte do livro, gente, é muito gostosinha de acompanhar, sabe? Essa amizade entre os dois, os flertes entre eles, assim. Também a amizade da Skadi, que sempre ficou meio desconfiada, né? O que tava rolando ali com a Angrboda. Aliás, a autora faz algo aqui extremamente bem, que é preencher as lacunas da história, né? Gente, tudo é muito, muito próximo do oficial, sabe? Eu ficava assustada do quanto essa história, ela se aproxima do que eu sei, do que eu tenho conhecimento ali da mitologia nórdica, e eu tava quase aceitando, levando esse reconto aqui como oficial, porque a autora faz isso muito bem, né? Os personagens, eles são muito fiéis, então dá pra você perceber o zelo da autora e também como ela se empenhou na pesquisa dela e tentar trazer esse reconto, esse retrato aqui tão bem feito, sabe? Inclusive eu vou levar essa história aqui da Angrboda como a oficial, apesar de ser um romance. E nada vai me impedir. Por exemplo, né, a gente tem muito das peças de Loki presentes aqui na história, né, das inúmeras peças dele. E sempre quando ele transborda, ele sumia. E é aqui pra onde que ele ia, né? Era se refugiar na caverna, então lá na Floresta de Ferro, na caverna da Angrboda. E ele sempre contava a versão dele da história. E dessa forma, então, Loki e Angrboda acabam se casando e começando a sua também excêntrica família. E, gente, eu acho que nesse momento, quando a Angrboda se casa com Loki, quando ela tem a amizade da Skadi, quando ela começa a ter os seus filhos, acho que é o momento que ela mais tem vida, sabe? Acho que o brilhinho voltou ali para os olhos da Angrboda. É muito lindo de ver como ela se sente, sabe? Tendo uma família dela, tendo os filhos dela próximo. Mas nem tudo são flores, né, gente? Como vocês já sabem, como vocês imaginam, a Angrboda, ela tem os 3 filhos de Loki, né? Que é Hel, metade viva, metade morta. Ela também tem o Fenrir, que é nada mais nada menos do que um lobo gigante. E tem também Jormungand, que é a serpente. A Angrboda, ela vive isolada na floresta, ela tem o refúgio dela, então ela confia que ali ela pode criar
né, os seus filhos estranhos, longe do julgamento de outras pessoas, mas ela começa a ter sonhos com o Ragnarok, e ela sabe que os seus filhos vão ser peça-chave, então, para esse grande confronto, para esse fim do mundo, né? E, gente, essa é uma das partes mais agonizantes da história, porque a gente sabe que uma profecia é uma profecia e não tem jeito, sabe? As coisas que ela vê, as coisas vão acontecer. E foi aqui que eu me toquei que essa foi a história da mitologia, uma história que provém da mitologia nórdica, que eu mais me importei com os personagens. Eu realmente me conectei com eles, me conectei muito com a Angrboda e também com os relacionamentos dela e com os filhos dela. Senti muito, sabe, da angústia que ela sentiu. Eu sempre acompanhei a história sobre a mitologia nórdica de forma bastante distante. Apesar de gostar bastante, tudo sempre pareceu muito irreal, sabe, muito distante mesmo. Mas essa história aqui tem uma camada de drama, assim, incrível, e eu fiquei com o coração muito, muito apertado. Angrboda foi de uma personagem quase desconhecida pro centro dessa história. Eu consegui sentir o coração dela de verdade. Dizem que ela se manteve firme até o final contra as chamas do Ragnarok, até ser consumida pela última vez. Mas alguns dizem que ela ainda vive. No Coração da Bruxa, então, oferece pra gente uma jornada épica e também poética de uma mulher, de uma mãe, de uma bruxa muito destemida, que primeiro precisa se encontrar para poder depois proteger os seus. E aqui um adendo muito importante, porque a autora, ela não pega apenas a personagem Angrboda da mitologia nórdica, mas ela acaba unindo algumas outras personagens que tiveram alguns papéis específicos na mitologia, mas que têm muitas coisas em comum, né? São videntes, são bruxas, e algumas dessas personagens, inclusive, né? Como, por exemplo, a Hyndla, Gulveig, Heid e a famosa vidente, né? E junto ali com a própria Angrboda, a gente tem as inúmeras vidas dela, né? E por que não? Eu achei, assim, perfeito. Fez completo sentido para a história, faz sentido para a jornada ali da personagem. E o legal é que essa história não só fez jus à personagem da Angrboda, mas também a outras personagens femininas muito interessantes da mitologia nórdica, que passam despercebidas nos grandes acontecimentos. E eu não chamo essa uma história de empoderamento, mas é como se a gente realmente estivesse mudando o foco, olhando para personagens, para outro lado da história que não é tão reverberado. E para ressaltar um pouco mais, eu achei esse livro incrível, achei ele muito precioso e eu não esperava gostar tanto. Eu adoro a mitologia nórdica, mas sempre gostei dos mitos em geral e sempre enxerguei como mito. Nunca enxerguei com pessoas, né? E é isso que a autora faz aqui, como ela aproxima então esses personagens da gente. E eu espero muito continuar acompanhando esses personagens, em especial essas personagens, e pela mão dessa autora. Espero muito que ela continue escrevendo. E se você for fã de mitologia nórdica, então eu acho que esse livro é indispensável para você. Mas se você só for fã de uma história muito bem contada, eu também te recomendo esse livro aqui, eu aposto que você vai gostar. E eu espero então que vocês tenham curtido essa recomendação e me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam esse livro, se vocês ficaram interessados ou se vocês já leram. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!